E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês da segunda série. E nessa aula a gente vai falar sobre questão de colonização. Como foi a colonização, o povoamento, a colonização portuguesa aqui na América. Em especial, a gente vai falar sobre a sociedade, como que se organizou essa sociedade e como ela é importante para a gente pensar como que se constrói a nossa sociedade brasileira. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Lucas. E agora a gente já pode começar. Bom, primeiro a gente vai ver qual é o objetivo da nossa aula. Por que a gente está estudando sobre a sociedade colonial portuguesa? Qual é a influência que a gente vai ter nessa formação da nossa identidade, da nossa construção da nossa nação? Primeiro, o nosso objetivo é compreender as características administrativas e culturais da sociedade açucareira. A gente já vai ver que o nosso início, a nossa primeira formação como sociedade nacional vai girar todo ao redor ali dos engenhos de açúcar. E depois identificar as características do engenho colonial. Bom, vamos lá? Retomando os conceitos. Você conhece a expressão senhor de engenho? Já ouviu falar sobre esse termo, esse nome dado? Você lembra em qual região do Brasil a produção canavieira? Esse é o nome que é dado para a produção da cana, né, que vai acabar, através do seu plantio, acabar se produzindo o açúcar, né, e daí gerando então os engenhos de açúcar. Durante o período colonial foi mais intensa? Sabe dizer se no período colonial a sociedade ela era igualitária? Será que existia uma igualdade social? As pessoas existiam leis trabalhistas? Como é que funcionava tudo isso nesse período inicial em que o Brasil ele era uma colônia de Portugal? Aqui a gente tem uma imagem de uma família colonial, como a gente pode observar, à frente tem um homem, né, simbolizando o seu poder naquele momento. Atrás nós temos os filhos, a mulher, e nós vamos ter os escravos, que eram os que trabalhavam, nesse caso, os escravos domésticos, que trabalhavam ali dentro da casa. Bom, a expressão senhor de engenho, que é uma expressão muitas vezes até bastante conhecida, ela designa o dono do engenho. Ele era o proprietário das terras. Mas ele não era só o proprietário das terras, ele era o proprietário também do dinheiro. Além de ser o proprietário do dinheiro, ele era o proprietário dos escravizados. Esse senhor do engenho, ele nesse momento inicial em que o Brasil era uma colônia, né, vamos pensar, o Brasil durante os seus primeiros séculos, nós vamos ter então essa administração colonial portuguesa. Os portugueses vêm para cá e instalam uma colônia de exploração. Nós éramos explorados pelos portugueses e o primeiro grande ciclo econômico que vai fazer parte dessa exploração vai ser o ciclo do açúcar, onde nós vamos ter os engenhos, né? O senhor de engenho então era esse indivíduo que detinha todo o poder. A gente vai ver que o ciclo canavieiro, esse ciclo da cana, né, o ciclo do açúcar, ele foi mais intenso principalmente no Nordeste. A gente vai ver que isso vai acontecer principalmente no Nordeste intensamente por uma questão mesmo da região, da questão climática, da questão de umidade, muitas vezes. E a gente vai ver que a sociedade que girava ao redor desse engenho, né, de açúcar, desse senhor de engenho, de todo esse ciclo econômico do açúcar, ela era totalmente hierarquizada. Ou seja, existiam os indivíduos que estavam lá no topo dessa sociedade e existiam os indivíduos que estavam na base da sociedade, cada um com uma função, né? Poucas pessoas eram detentoras da riqueza. Então a gente vai ver que a grande maioria detentoras dessas riquezas vão ser os senhores de engenho, enquanto a maioria da população ela era pobre e escravizada. Bom, aqui a gente novamente vê uma imagem de uma família senhorial, né, saindo um passeio com seus cativos, que eram as pessoas que trabalhavam para ele. Vamos refletir, né? Vamos pensar um pouco como é que essa sociedade colonial ela vai formar o que a gente é, né? No Brasil colonial existiam várias regiões econômicas, não necessariamente apenas o Nordeste, apesar de, como a gente já viu, é lá que se destacava a maior produção de cana, né? Em torno das quais se formaram múltiplas sociedades com características próprias.
Entretanto, havia elementos em comum. Quais foram esses elementos? Quais os elementos que estão presentes na formação dessa sociedade toda colonial nacional? A gente vai dar uma olhada agora quais eram alguns desses elementos. E, inclusive, a gente vai ver que muitos desses elementos eles vão atravessar o processo colonial e às vezes estar presente em vários outros momentos da construção da identidade nacional, política, né, da nossa sociedade brasileira. Aqui a gente tem uma outra imagem do Jantar no Brasil, por Jean-Baptiste Debré, que foi um pintor que retratou imensamente essa sociedade colonial no Brasil. Bom, uma das primeiras características que a gente tem que falar de como que era essa sociedade, das coisas importantes que existiam nessa sociedade, é a questão do patriarcalismo. Mas o que é isso? Né? Inclusive, muito se fala ainda hoje, né? De uma sociedade patriarcal, o que ela significa? Bom, uma das características comuns dessas diferentes sociedades era então esse patriarcalismo, né? Existia uma hierarquia excludente que garantia dinheiro, direitos, poder, prestígio a poucos e negava à maioria da população, né, direitos e participação política. Nesse caso, é importante a gente ter em mente que isso era não uma questão necessariamente nacional, mas isso faz parte de um contexto histórico, daquele momento histórico que se vivia no mundo, que ainda vai percorrer séculos, onde a gente vai ver que a figura patriarcal de um homem que era o detentor de todo o poder econômico, não só de um poder econômico, de um poder social, de um poder político, ele é quem determinava, né? Diferente da nossa sociedade, onde a gente vai ver, né, uma ação ainda, né, em busca de uma igualdade entre gêneros, a gente vai ver que não necessariamente em todos os momentos essa sociedade patriarcal ainda vai fazer parte, né, do modo como a gente vive no século XXI. Mas isso é uma construção lenta e histórica, e aqui a gente vai ver que esse patriarcalismo ele era extremamente presente para construir essa sociedade nacional. Bom, além do patriarcalismo, a gente vai ver os senhores de engenho. Esses, inclusive, eram o símbolo do patriarcalismo, porque eram homens detentores de todos os poderes políticos, de todos os direitos. E eles eram os donos das canas de terra, os senhores de engenho, faziam parte desse grupo dominante, eram os proprietários dos escravizados, o que simbolizava um grande poder. Essa sociedade colonial brasileira, né? O Brasil ele vai ser formado através desse tráfico de escravos africanos e da construção, então, de um modelo de escravização que vai ultrapassar séculos aqui no Brasil. Ele era o grupo dominante da sociedade açucareira, que era o grande ciclo econômico que dominou durante boa parte desse início colonial do Brasil. E a gente vai ver que eles eram considerados a nobreza da terra. Aqui no Brasil, talvez nesse processo colonial, esses conceitos de nobreza, né, fossem um pouco diferenciados do que aquela imagem que a gente tem, né, na Europa, mas eles sim eram considerados os nobres porque eles eram os detentores de todo o poder, né? Eles exerciam então o poder localmente, ali, né, nos seus ambientes do engenho, e eles também exerciam nas esferas públicas, porque eles acabavam sendo os indivíduos que iam acabar representando a política, tanto nas câmaras municipais, que eram um símbolo político forte do que existia nesse período colonial, como na esfera privada, porque eles eram os únicos indivíduos que tinham esse poder econômico, né? Bom, a gente sai dos senhores de engenho e a gente vai para a nossa primeira atividade. Gente, lê aí com toda atenção e daí a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa questão. Olha só, qual a ligação existente entre o patriarcalismo e os senhores de engenho, né? Qual ali, o que aproxima esses dois conceitos? E a gente vai ver que os senhores de engenho, eles eram os donos da cana, né, de açúcar, das terras, faziam parte do grupo dominante, inclusive da política, né, não só na esfera privada, como na esfera pública. Eles eram, então, dominantes nessa sociedade açucareira e eles eram considerados e consideravam-se a nobreza da terra. Esses indivíduos, eles exerciam o patriarcalismo, pois eles mantinham uma hierarquia excludente que garantia direitos, poder e prestígio a poucos. A figura masculina, ela era a figura total dominante dentro dessa estrutura patriarcalista dos senhores de engenho. Bom, e os escravizados? Porque a gente falou então dessa ideia, desse conceito do patriarcalismo, de como ele estava presente na constituição dos poderosos, dos dominantes, né, que eram os senhores de engenho, mas quem trabalhava? Qual era a base, a estrutura dessa sociedade? A grande maioria, inclusive, da população que estruturava essa sociedade e principalmente esse ciclo econômico dos engenhos. A gente vai ver que são os escravizados. Através do tráfico, escravizados de africanos, a gente vai ter então a construção de uma nova sociedade. É uma sociedade colonial nesse início, mas a gente sabe que é essa sociedade colonial inicial que vai construir um pouco do que é a identidade do Brasil. Hoje, a gente tem mais de 50% da população brasileira se auto-identificando como afrodescendentes. Então, a gente sabe que essa construção, né, social inicial colonial vai fazer parte do que nós somos. Bom, a escravidão ela foi uma das características comuns da sociedade colonial. Os indígenas e africanos, eles exerciam a maior parte dos trabalhos. Aqui no Brasil a gente fica um tanto quanto, às vezes, disperso com relação ao que foi o trabalho escravo indígena. Ele realmente, inicialmente, foi menor por causa de certos acordos que foram feitos. Então, inicialmente, houve até uma tentativa de padres jesuítas de proteger os indígenas do trabalho escravo, mas isso não quer dizer que ele não existiu, né? Claro que o trabalho escravo africano, negro, ele foi preponderantemente muito maior, né? Bom, esses escravizados, eles executavam diferentes tarefas. Eles eram artesãos, agricultores, criadores de vários animais, eles eram caçadores, pescadores, trabalhadores domésticos, ou seja, que trabalhavam ali no ambiente das casas e principalmente nesse momento desse primeiro ciclo econômico dos engenhos, entre outras grandes tarefas, né? Aqui a gente tem uma imagem que mostra vários africanos trabalhando no engenho de açúcar, em todo o processo para se produzir o açúcar. E chegamos aqui na nossa atividade. Quero que vocês copiem, respondam aí no caderno de vocês e daí a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, que atividades, em geral, os escravizados africanos exerciam no Brasil colônia. E a gente vai ver que os escravizados, eles executavam diferentes tarefas, como o artesanato, eram agricultores, criadores, caçadores, pescadores, trabalhadores domésticos e também trabalhavam nos engenhos de açúcar, que nesse caso é o grande foco, pensando nesse primeiro grande ciclo econômico do Brasil, que foi o açúcar. E entre várias outras tarefas. Bom, mas essa sociedade colonial, ela era extremamente diversificada. A gente vai ver que não eram apenas senhores de engenhos e escravos que faziam uma composição do que ela era. Existiam várias outras profissões, outros indivíduos que trabalhavam nela. Então a gente vai ver que existiam os comerciantes, os pescadores, os ferreiros, carpinteiros, feitores, vaqueiros, pastores, olheiros, carreiros, mestres de açúcar, claro, já trabalhando então no engenho de açúcar, os purgadores, que eram os responsáveis pela parte do refinamento do açúcar, agregados, padres, funcionários do rei, sacerdotes e profissionais liberais, como médicos, advogados, engenheiros. Esses, em um número, claro, a gente tem que pensar mais reduzido. A grande maioria da população eram realmente os escravizados africanos. E a gente vai ver, com relação aos comerciantes, que se de um lado a propriedade da terra ela dava um poder e prestígio total a esses senhores de engenho, que eram os grandes figuras que dominavam a sociedade colonial daquele período, o comércio ele acabava possibilitando a riqueza. Então os comerciantes eles fizeram fortunas, seja com o comércio externo ou interno, e eles acabavam sim exercendo uma grande influência política, porque claro, eles geravam toda essa riqueza e acabavam fazendo esse fluxo de produtos que saíam do Brasil e de também um comércio aqui interno entre as regiões do Brasil. Existiam também os pequenos comerciantes que se dedicavam principalmente ao comércio local, ali, né, que vendiam as vendas, as pequenas coisas que existiam para suprir a necessidade dos locais das regiões. E a gente vai ver que existiam já, sim, no Brasil, trabalhadores assalariados. Eles, apesar da predominância da escravidão, que sim, era o sistema de trabalho mais utilizado nesse Brasil colônia, desde o início da colonização por os senhores de engenho, a gente vai ver que os senhores de engenho, eles contratavam indivíduos e pagavam um salário para eles. Isso, claro, em determinadas funções especializadas que eram necessários indivíduos que soubessem operar ali em algumas determinadas situações dentro do engenho. Esses, em geral, eram os mestres de açúcar, o ferreiro, o carpinteiro, entre outros, e o feitor, né, que era o encarregado por vigiar os escravizados. Inclusive, existiam situações até, claro que mais reduzidas essas situações, que alguns desses feitores eram até indivíduos que tinham vindo da miscigenação ali entre escravizados africanos e brancos, né? Aqui a gente tem engenho de açúcar mostrando, né, como ele mais ou menos funcionava lá no Nordeste do Brasil. E a composição do engenho. Quais eram os grupos, né? Então, como que se organizava esse engenho? Porque essa sociedade colonial, ela girava ao redor desse engenho. Então, a gente vai ver que existia a Casa Grande. A Casa Grande era o símbolo do poder que existia. Na Casa Grande era onde morava o senhor do engenho, onde morava sua família, então uma sociedade branca, em geral, que tinha ali toda uma descendência ligada à sociedade portuguesa, que eram os colonizadores, né, quem colonizava o Brasil. Ele era o centro administrativo de todo o engenho. A gente vai ver que num outro grupo maior ainda, porque a gente sabe que o número de escravizados era bem maior, existia a senzala. A senzala é o termo que a gente dá, é uma construção, como se fosse um barracão, bastante precária, onde ficavam os escravizados. Ali é onde eles viviam, onde eles tinham seus filhos, onde eles dormiam, claro, de uma maneira bastante
rudimentar, né? Ali era o espaço que era o espaço quando eles não estavam no trabalho, onde eles poderiam ficar. E nós vamos ter também as casas do engenho, que eram a moenda e as fornalhas, onde tinha-se todo o preparo ali do açúcar, né? A casa de purgar e os galpões, o processo de refinamento desse açúcar. A capela, né? Não podemos esquecer do poder da Igreja Católica, né? O reino português, ele era extremamente católico, vai existir inclusive uma imposição do catolicismo como uma religião oficial dessa colônia, e o canavial, onde se plantava a cana, e a roça, né? Aqui a gente tem uma espécie de um mapa que mostra um pouco de como se organizava, de certa maneira, esse engenho de açúcar. E chegamos à nossa última atividade. Gente, lê aí com toda atenção, a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, olha só essa atividade, qual era a composição de um engenho de açúcar. E a gente vai ver, né, dentro dessa composição nós tínhamos a casa grande, onde morava o senhor de engenho, a sua família, era a sede administrativa desse engenho de açúcar. A gente vai ver que existia a senzala, que era uma construção precária, onde viviam os escravizados. Nós vamos ver que tem a casa do engenho, onde era a moenda e as fornalhas, a casa de purgar e os galpões, onde tinha todo o processo de refinamento desse açúcar, a capela, né, a função da Igreja Católica, muito importante dentro dessa construção social, e o canavial e a roça, ali onde era plantada a cana. E o que a gente estudou então, né? A gente estudou a sociedade colonial portuguesa, que é como ela era bastante diversificada, né? O patriarcalismo, os senhores de engenho, que estavam, né, aliados ali nesse mesmo conceito. A gente vai ver que existiam trabalhadores, os escravizados, em sua grande maioria africanos, os trabalhadores assalariados, vários trabalhadores liberais, né, outras funções que existiam, o comerciante, todos eles construindo o que era inicialmente essa sociedade colonial brasileira. Isso aí, pessoal. Até!